Fala pessoal, de volta aí com mais um vídeo. Há um tempo atrás eu já tinha comentado sobre o Local Auth Traffic, que é aquele cara, o Interface Select Method, né, para a gente usar o SD-WAN. E aí tem várias filters ali que você pode customizar e isso ajuda bastante, principalmente quando você tem clientes ali que através de túneis ele sai para a internet pelo concentrador, enfim, ou seja, às vezes nada sai local e aí você quer direcionar localmente algumas coisas, principalmente sua gerência, IP público de analyzer, manager que vai fazer a gestão ali das suas caixas, autenticação, enfim, outros temas, né? E aí a gente tem aqui tudo que ele pode comportar nessa filter. E aí eu queria compartilhar com vocês um modo aí que temos utilizado aí, praticamente tem ajudado bastante, né, a deixar a caixa mais estável, principalmente na gestão, né, gerência, autenticação, é um dos fatores mais principais, tacax, radius, enfim, que às vezes quando dá simetria você tem problema. Então eu queria compartilhar essa parte aqui, eu vou simular no meu próprio Fire, inclusive para FortiGuard, né, eu tô com uma ideia ali da gente fazer um SLA para dois destinos que é bem importante, que são esses caras aqui. Como a gente fala sempre com alguma evidência, né, principalmente de documentação, aí a ideia é usar esse Global Update Fortinet Net e o Global Guard Service Fortinet.net. O que seriam esses caras? São os principais. Aquele que deixa o web filter em pé, né, fazer a carry ali do service, o anti-spam, e aqui atualizações. Então, qual que é a ideia? Fazer uma performance SLA para esses dois caras aqui, para que você monitore o destino real e não você monitore a sua conexão para FortiGuard através dos seus links, porque muito das vezes quando dá um problema massivo, até mesmo num player grande lá que está levando para um cluster da Fortinet, e aí acaba tendo um problema de rota aí no backbone do mundo de internet, e aí a gente acaba tendo problema, e aí por causa dessas probes, de repente se elas nem caem, né, e aí o que cai é uma rota, a gente acaba tendo o serviço down, e aí impacta na navegação, você que usa o web filter ali sem o rating errors, né? Então isso aí é interessante. Então separei aqui alguns passos para a gente fazer, tá? E aí eu vou deixar isso aqui, esse script lá no Google Drive. Eu vou comentar basicamente é o que? Analyzer, a gente usar o método SD-WAN, isso é para quem gerencia uma caixa remotamente, sempre vai ter ali um destino público aqui do Analyzer, Management, vai ter um destino público do Analyzer, da Manager, a gente pode fazer isso para o DNS, enfim, aí o que eu falei, Tacax, Radius, o que você puder utilizar, que contempla aqui, ó, nessa tela aqui, tá? Isso aqui é tudo que a gente pode utilizar, inclusive FortiGuard, né? Então isso aí é bem interessante. Eu vou fazer isso aqui para a gente fazer uma config. Basicamente é colocar o método de SD-WAN dentro dessas hierarquias aí que eu comentei. Aqui está faltando o FortiGuard ainda, né, para a gente colocar. Eu vou fazer isso. E aqui seria um exemplo de uma gerência, né? IPs aí de vocês, públicos, de repente, que façam a gerência remota, se é através desse modo, fazer um grupo, criar um grupo de gerência e um grupo de ISDB. E aí, qual que é a ideia, né? A gente fazer um health check que vai monitorar aqueles dois destinos principais aqui que eu comentei, da Fortinet, que é para atualização e para carry de web filter. A gente chamar os circuitos ali dentro através de um tempo e aí você trabalhar no seu SLA de acordo com seus links, né? E a gente usa o SLA quando for chamar essa probe aqui. E aí é aqui que contempla todos os destinos da FortiGuard, né? Então a gente vai usar um ISDB por destination, um grupo para não ficar muito poluído lá na tela, e aí criar aquele da nossa gerência, que seria para gerência remota, e mais o da FortiGuard, chamando ali o da FortiGuard. Aqui eu ajusto depois, tá? Mas a princípio essa é a ideia. E aí eu acho que fica interessante isso aqui para a gente tentar manter a caixa mais estável, né? Então, essas configs aqui dá para fazer pela GUI, mas você tem que habilitar lá o Local Auth Traffic, né, Filter Visibility, que eu já tinha comentado isso aqui no último vídeo, lá em março, nós fizemos isso. Local Auth Routing, você habilita esse cara, e aí você consegue customizar isso por aqui, ó, Local Auth Set, você consegue falar, opa, SD-WAN e tu, pronto. Por aqui seria bem simples, né?
você fazer, mas aí você teria que entrar em todas essas hierarquias. Vou fazer isso aqui, só por enquanto, vou fazer isso aqui, ele vai dar um erro ali para mim, porque eu não tenho Manager instalado, tá, ainda. Então, FortiGuard, tem que fazer o da Config System. FortiGuard, mesmo config, set, Interface Select Method SD1, faltou esse cara eu colocar ali, vou pegar ele aqui. E a gente arruma aqui já. E aqui os objetos que eu comentei, se tivesse um de gerência, e aqui os objetos que foi criado antes, tá? Deixa eu só colocar esse cara aqui. E essa seria a ideia, né? Criar os objetos, um objeto fake aqui para mim, tá? É só para mostrar. Chamar um grupo, isso aqui eu vou deixar lá. Todos os objetos de Fortinet estão aqui dentro, tá? Todos os objetos estão aí dentro. E aí aqui eu falo para conferir os valores dos membros, né? Então aqui, no meu caso, dentro do SD1, eu tenho dois links, né? Um aqui tá down, que é o 4G. Então é o 1 e o 2, membro 1 e o 2. Aqui eu vou criar um objeto, um SLA para monitorar os dois destinos da FortiGuard lá. Então vamos criar esse cara aqui. Já criei pela CLI. E aqui eu vou fazer a config system SD1 para chamar o serviço e monitorar. Então aqui seria a minha gerência. Aí eu vou fazer até essa parte aqui, ó. Que aqui eu boto uma opção. Opa, aqui eu só estava dentro, mas ele foi. Aqui eu só chamo o move, né? Mas aqui a ideia seria o que? Você mover antes aí, para deixar lá no topo, né? Sua regra antes da sua rede, tá? Isso aqui eu não vou fazer aqui, que eu não tenho essa rule. E aí eu configuro esse edit 190 chamando. E vamos ver aqui como ficou isso aqui, tá? Bem simples, bem prático. Ó, aqui ele deu uma lançada aqui para mim, mesmo que eu não pus para sacar rota. Então, aqui ele já está normalizando, mas a ideia seria isso aqui mesmo, ó, tá? A gente ter os seus dois links monitorando os destinos reais da Fortinet para você tomar uma ação no rule que vai direcionar aqui, ó, já tem match, ó. Aqui já tem match para o nosso grupo de ISDB. E aí a gente tem pode usar o critério de maximizar a banda, se balanceia, porque aí é mais garantido se chegar no destino, eu penso eu, ou se usar o critério de SLA. Fica a seu critério, cabe a fazer um teste, né, uma adaptação aí, mas a princípio o meu não subiu aqui, obviamente, porque o link está down. Mas essa é a ideia aí que eu queria trazer para vocês. Eu acho interessante para tentar minimizar aqueles problemas principalmente de roteamento que tem aí, às vezes, ou alguma falha através da internet, tá? Então é isso que eu queria comentar aí nesse vídeo. Vou deixar lá na pastinha de recursos os scripts que eu comentei aqui. Se você quiser simular aí, fazer um teste, compartilha também com a gente sua experiência aí, se foi legal. Se você tem alguma ideia, deixa nos comentários. Até a próxima, um forte abraço. Valeu, tchau, tchau.